Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Digital, o podcast de marketing e vendas da Digital Comunicação. Eu sou a Renata Braga e hoje vamos explorar um tema fascinante que une ciência, comportamento e tomada de decisão, que é neuromarketing, como a psicologia influencia as decisões de compra. Você sabe que 95% das decisões de compra são tomadas de forma inconsciente, ou seja, baseadas em emoções, associações visuais e estímulos automáticos antes mesmo da razão entrar em cena. E para essa conversa sobre neuromarketing, eu conto aqui com o Rodrigo Araújo, que é o nosso gestor de marketing e vendas da Digital Comunicação. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. É um prazer conversar com você sobre esse tema. E eu quero aqui com você entender como é que funciona esse papel do neuromarketing e junto com o papel da psicologia. Então, como é que o neuromarketing ele funciona e por que ele tem ganhado tanto espaço nesse cenário atualmente? Na verdade, assim, o que tem acontecido muito é que se voltou às origens, né? Desde quando a gente começou a fazer os anúncios no jornal, lá 100 anos atrás, pode-se dizer assim, lá se pensava muito no viés cognitivo, né? Que é como as pessoas chamam hoje os gatilhos mentais. Já se usava muito isso nas cartas de venda, quando as pessoas mandavam carta e aquela pessoa respondia a carta com dinheiro dentro e acontecia uma venda ali. Naquele momento da comunicação, se explorava muito todos os vieses cognitivos, né? Que fazem a psique humana funcionar. Então, o neuromarketing acabou pegando tudo o que já se fazia, estudos mais recentes, estudos de interação com tela, com imagem, cores, e juntou tudo isso numa matéria e que ajuda muito as empresas e negócios que realmente estão investindo em conversão, estão investindo em, de fato, ser aquela coisa, né? Tratar o marketing como ciência e não como achismo, né? Que cada vez mais, e através até do próprio neuromarketing, fica comprovado muitas teses que dentro de marketing todo mundo achava que não eram coisas. Não, cara, precisa ser artista para trabalhar no marketing, né? Eu, como comecei como designer, não, o cara é pintor, deve ser fazer desenho o dia todo. Então tem muito isso, né? E aí eu acredito que a importância do neuromarketing nesse contexto atual, ela é cada vez maior, porque a atenção, ela é cada vez mais reduzida. Imagina, a gente já está vivendo um momento em que a audiência da TV disputa com o teu celular, às vezes uma rede social disputa com o WhatsApp, e tem alguém te chamando ali, e você vai fazer outra coisa. Então, a nossa atenção, ela precisa ser cada vez mais disputada. Então, quando a gente precisa melhor, a gente sempre volta para a ciência. Cara, beleza, bora ver o que funciona, vamos testar, vamos entender o que faz. E, Rodrigo, quando a gente pensa assim nessa questão do consumidor, ele sabe que ele está sendo influenciado dentro desse processo? Cara, 90% das vezes não, até eu diria até mais. Acho que hoje a gente já tem mais um consciente coletivo do que é, por exemplo, um gatilho mental, acho que muito se fala disso, então existe aí já uma pequena parcela das pessoas que já tem uma compreensão mínima sobre isso. Mas, cara, isso não é só das mensagens de agora. Desde que se abriu o primeiro supermercado, se trabalha neuromarketing dentro da distribuição de produtos na prateleira, dentro do design de embalagens, dentro de como que é o preço do produto, de como que é a gramatura do produto naquela embalagem. Então, assim, o neuromarketing está mais presente na vida da gente do que a gente quer acreditar. Quando você pega alguma coisa por impulso no supermercado, é exatamente isso. Foi uma jornada pensada para que aquilo acontecesse. A ordem das prateleiras, a altura dos produtos versus o preço, tudo isso foi pensado e testado pelas grandes indústrias para fazer com que a otimização da conversão acontecesse. E quando a gente pensa assim na questão da psicologia, a gente tem aí muito a questão dos gatilhos mentais, que hoje é super utilizado no marketing, né? Então, você poderia explicar para a gente como é que esse processo com a psicologia, como é que ele influencia? No caso, como a psicologia influencia esse processo? Acho que assim, eu acredito muito que a partir do momento que você tem uma compreensão do outro,
você consegue estabelecer uma comunicação melhor, certo? Certo. Né, a gente não sempre fala, a gente não tem um diálogo melhor com aqueles nossos amigos, com a nossa família, com Sim. pessoas que a gente conhece. No marketing é a mesma coisa. A partir do momento que as marcas e as empresas começam a ter uma compreensão profunda da psique do cliente dela, fica muito mais fácil de se comunicar, de criar produtos, soluções e estabelecer um relacionamento com aqueles consumidores. Agora, traz isso para a psicologia. A psicologia é o veículo que vai fazer isso acontecer. Através de estudos de psicologia, através de testes e entendimentos, você consegue fazer atribuições daquilo lá, né? Atribuições do comportamento humano para que a marca ou a empresa consiga estabelecer uma conexão, seja para fazer uma venda, seja para criar um novo produto, seja para entender ou às vezes criar um senso de comunidade. Tudo passa por você entender o outro, né? Tanto na comunicação entre duas pessoas, tanto na comunicação entre marca e pessoas, entendeu? Então, entender o outro é objeto fundamental para que a gente estabeleça ali uma conexão de valor, que a gente consiga de fato ter a atenção que hoje cada vez mais é disputada. Então, partindo desse princípio, a psicologia, que inclusive no ensino superior de marketing e publicidade, ela é uma das matérias que mais aparece ali dentro, entendeu? De várias formas, mas eu atribuo muito isso, né? Você entender um bom público, entender o seu público, entender para quem você fala é importante. Eu sempre falo assim, cara, quem não sabe para quem fala, acaba não falando com ninguém, né? Verdade. Então você precisa ter bem definido isso. E aí, fazendo o gancho com aquela questão de gatilhos mentais, que são os vieses cognitivos. A gente tem isso desde que mundo é mundo, entendeu? Isso é natural. Tem palavras, coisas, cheiros, sons, gostos que ativam neurotoxinas no nosso cérebro e fazem com que a gente faça coisas. Isso é cientificamente comprovado, entendeu? E não só os gatilhos mais sensoriais, sinestésicos, sejam visuais, enfim, mas tudo aquilo que constrói entendimentos na nossa cabeça. Então, se a gente pega, bom, a marca entendeu a psicologia do consumo e do consumidor, entendeu quem é esse cara, qual que é o contexto de mundo dele, quais são as dores, desejos, desafios desse cara. E aí ela vem e fala, cara, qual é o conjunto de afirmações, palavras, perguntas que eu faço para conectar com esse cara, com esse contexto de mundo, com essas dores, desejos e desafios. Então, a partir do momento que você pega isso e junta com isso, você tem uma escrita muito mais persuasiva. Seja entregue essa escrita num texto, seja num vídeo, seja no argumento de vendas. Então, assim, tudo passa por isso. Aí que é o que as pessoas acabam chamando de gatilhos mentais, né? Que não é que eu discordo, eu acho que é isso. Só que é muito mais abrangente do que isso, né? Que um viés cognitivo, ele tem inúmeras aplicações e ele tem inúmeros entendimentos que a gente faz chegar naquilo. Então, às vezes você quer colocar ali o viés da escassez. Cara, são poucas unidades, vagas limitadas, apenas hoje. Isso automaticamente dispara uma neurotoxina no cérebro do consumidor que, se ele estiver dentro do momento em que ele está predisposto a comprar aquele tipo de produto, vai ativar o gatilho e ele provavelmente vai comprar. Legal, então é como se o nosso cérebro ele criasse alguns atalhos, né? Que são baseados nessa questão de emoções, questão de familiaridade, né? Confiança, e aí vem a questão da recompensa também. Então, agora eu gostaria de explorar um pouco mais sobre essa questão da emoção aliada ao design, já que a gente já citou aqui a questão dos gatilhos mentais, também tem um contexto do poder visual, né? Ou seja, a gente explorar elementos psicológicos que tornam as campanhas mais atrativas, tornam ela memoráveis. Então, por que a emoção ela vende mais do que a lógica, Rodrigo? Cara, as nossas decisões de compra, 99% das vezes, eu não vou falar todos porque tem gente que é muito racional e acaba fazendo muita conta na hora de comprar, mas ela é emoção, a vendas é emoção, tá? Os melhores vendedores são aqueles que conseguem se conectar profundamente com a dor do cliente e conseguem fazer com que a solução que ele está vendendo seja a resposta para aquela dor. Então, voltando para essa parte de como que isso é importante hoje,
é necessário a gente entender, assim, que a emoção, ela está presente em todos os momentos, tá? Ela está presente em todos os momentos, na decisão de compra. Então, assim, beleza. Se o cara decide emocionalmente, eu não vou falar emocionalmente com ele, eu não vou me conectar com as emoções dele, você está pedindo para não vender, né? Então, as empresas que vão crescer, elas precisam estabelecer conexões emocionais. E aí, gente, quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer um filme choroso, ou aquela propaganda da Coca-Cola e tal. A cada tipo de empresa vai ter um nível de conexão emocional, seja com a dor, seja com um desafio, seja com um desejo, seja com um senso comum de mundo, no caso da Coca-Cola, qual que é a aspiração, né? Porque, querendo ou não, ninguém sai de casa hoje querendo comprar um xarope gaseificado que era para dor no estômago. O cara toma uma Coca-Cola pela refrescância, pela felicidade. Então, essa construção na cabeça do consumidor, ela foi feita ao longo do tempo pela marca. Então, é uma construção de micromomentos e emoções que a cada contato com a marca, ela foi feita. Então, ao longo dos anos, você tem aí uma das marcas mais lembradas do planeta, né? Não tem um ser vivo que não saiba o que é isso. Verdade. Então, assim, isso não é tão simples de se fazer. Você criar um consciente coletivo. É a mesma coisa. Futebol é um consciente coletivo, certo? Sim, verdade. Tu pode não gostar, tu pode nunca ter jogado, tu pode não assistir, mas tu sabe o que é. Então, existem várias coisas que já estão no nosso consciente coletivo, tá? Como é que você faz para colocar lá? Através de conexões emocionais. Então, trazendo isso para o contexto de como que usar a emoção é importante para as vendas, é exatamente isso. Você precisa ser intencional na construção das suas mensagens de venda. Sejam mensagens de venda que tenham o propósito de educar a tua audiência, de se engajar com a tua audiência, de se posicionar melhor, entendeu? Todos os propósitos, todos os objetivos de comunicação que você tem a cada momento, eles precisam estar alinhados com um fio condutor maior, que é aonde eu quero chegar. E através de vieses cognitivos, como escassez, identificação, que você falou, a reciprocidade. Então, quando eu entrego muita coisa para esse cara, ele tende a ficar mais grato e ele tende a decidir mais positivamente para mim, entendeu? Quando você consegue imprimir a autoridade, quando você consegue gerar ali a escassez, a urgência, quando você tira o medo dele, você gera atribui confiança. Então, são inúmeros vieses que a gente pode explorar dentro dessa jornada de tentar ativar o emocional do nosso consumidor para que ele compre o nosso produto. E aí a gente tem também essa questão da fluência do processamento, né? Que é como o nosso cérebro ele acaba processando cada informação que a gente recebe mediante as campanhas. Eu sei que você falou um pouco sobre isso, mas como de fato isso afeta, por exemplo, a pessoa às vezes ela entra para comprar X coisa, mas aí ela acaba mudando de opinião porque ela foi impactada de certa forma. Então, como é que esse processo ele afeta a decisão da nossa compra e mudar de opinião rapidamente? A gente está com uma coisa na cabeça, aí foi impactada por uma propaganda que às vezes até está acontecendo ali no momento ali da loja, e aí a gente, não vou mais comprar isso, vou comprar aquele outro objeto. Então, como é que essa fluência de processamento acaba afetando a nossa decisão de compra? Já ouviu falar aquela expressão que a ordem dos tratores não afeta o viaduto? Eu Ou ouvi então, a outra. a ordem dos fatores Fatores não não vai alteram. afetar o produto? Sim, sim. As duas querem dizer uma coisa que é muito importante quando a gente fala disso, tá? Por que quando você entra no supermercado, tu vai para comprar um item que sai com 10? Verdade. Porque a ordem que você foi exposta aos estímulos de consumo, elas fazem com que você se sinta assim, com vontade de comprar. Um preço correto, na posição correta, na altura correta dentro de um supermercado faz com que você queira comprar mais. Ou, por exemplo, saindo do ambiente do supermercado, uma mensagem correta com os vieses empilhados da maneira correta, com tudo feito na ordem correta, faz às vezes tu comprar um negócio que tu nem queria.
Quantas vezes tu tava ali, tu é impactado por um anúncio e tu fica, meu Deus, cara, realmente, eu poderia. Nossa, aí quando você olha o preço, meu Deus, isso é uma oportunidade que eu não posso recusar. E aí tu vai lá e compra. Nossa, eu sou impactado direto. Eu tô nesse lance de estar estudando sempre, então sempre tem um cara me vendendo alguma coisa de R$ 37 e eu acho que é um preço muito barato para pagar por aquilo e acabo comprando. E aí você fica assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Você acabou de... O cara pegou, usou todos os teus vieses cognitivos, os vieses cognitivos para te convencer que aquilo era uma boa oportunidade. A mesma coisa acontece dentro do supermercado, a mesma coisa acontece, e seja em qual for o processo de vendas, entendeu? Então, no final do dia, quando você empilha mensagens intencionalmente colocadas uma após a outra, você consegue ter um impacto de vendas através de impulso muito maior. E isso faz muita diferença, né? Eu, por exemplo, eu não posso entrar numa drogaria, porque ele sempre coloca aquelas propagandas na entrada, eu vou para comprar um remédio e saio com uma compra de, sei lá, mais de 100, R$ 200. Uhum. Porque são vários produtos ali atrativos, são bem colocados, posicionados, enfim, que conversam com o dia a dia, né? Mas eu estava conversando com uma amiga que ela foi impactada por uma propaganda de relógio. Um relógio que é um pouco mais caro, mas tão atrativo visualmente que a convenceu ali a dar um valor um pouco maior. Justamente porque mexeu ali com o emocional dela, enfim, fazia parte daquilo que ela se identifica. Uhum. Dentro dos gatilhos mentais, Rodrigo, a gente tem aí um gatilho que está sendo muito usado pelas empresas, que é a prova social, que é justamente as empresas têm para validar, né, a autoridade, o que de fato a empresa tem a oferecer. Como é que funciona esse processo do neuromarketing quando a gente utiliza esse gatilho mental da prova social nas empresas em si? Olha, entenda. Prova social nada mais é do que a boa e velha indicação com asteroides. Eu sempre falo isso assim. A gente compra de quem a gente confia, Verdade. tá? Isso é clássico, tá? Isso é psicológico, tá? Dentro do nosso consciente coletivo, como sociedade, como ser humano, a gente compra de quem a gente confia. Porque vem muito mais antes daquilo. Cara, não vou pegar daquela árvore porque ninguém nunca pegou. Lá, os antigos homens da caverna, existiu isso. O medo, ele faz com que a gente sobreviva até hoje. Verdade. Então, a confiança, ela é o inverso do medo. Quando você adquire confiança em alguém, você perdeu o medo que aquela pessoa te faça mal. Ou que ela te faça alguma coisa que faz você não confiar mais nela. Então, assim, entenda, olha a raiz da questão, é o medo. Então, quando você vê, poxa, várias pessoas compraram e gostaram, olha que legal, olha esse resultado, olha aqui a pessoa falando bem, o medo vai, ó, diminuindo, entendeu? Então, assim, a prova social, ela é um artifício extremamente poderoso na hora de quebrar a objeção de medo, de falta de confiança naquilo que você vai vender ou não, entendeu? Sim. Então, por isso que muitas vezes é usado, você usa, né, esse viés de confiança para, através do artifício da prova social, para acelerar a conversão. Que faz com que as pessoas acabam tendo mais aderência, né, na hora de comprar. E dentro aí do teu leque, né, de experiência em termos de empresas que você já atuou, trabalhou, enfim, quais delas você conseguiu aplicar a questão do neuromarketing de forma assim que, poxa, deu certo, foi bem aplicado, fez sentido? Porque querendo ou não, são partes que complementam o todo, né? Uma boa copy, um bom layout, né, uma estratégia de campanha, são alinhados ali para justamente fazer com que surja todo esse termo que a gente conhece como neuromarketing, né, do impacto aí que causa. Então, dentro do seu leque aí de experiência, você pode contar pra gente como foi esse processo de alguma empresa que você teve aí neuromarketing aplicado? Cara, assim, acredito que desde do início da minha carreira, eu já tinha no meu inconsciente, de forma inconsciente, na verdade, que
coisas aconteciam por causa de outras coisas quando a gente fala de comunicação. Ou seja, que nada era artístico, que nada era por feeling ou pura sorte. Ou seja, desde muito cedo eu comecei a pesquisar e entender quais são os elementos que atribuem convicção, quais são as coisas que eu faço que aumentam o impacto, que prendem a atenção. Então, desde o design e depois como executivo e agora aqui liderando operações de marketing e vendas, tu usa no dia a dia, em todo momento. Não usa só para empresas, usa no dia a dia como pessoa, em como você se relaciona. Quando você aprende quais são os elementos da tua comunicação que vão fazer com que o outro te interprete melhor, que ele entenda melhor, você começa a mudar o teu jogo de fala, o teu jogo de comunicação, entendeu? Então, você começa a ter mais ali uma direção. Mas o neuromarketing a gente usa muito. Acho que assim, não tem como falar de marketing sem você não colocar o neuromarketing na parada. Que quem está fazendo marketing sem estar pensando em ciência, sem estar olhando o número, sem estar validando quais são os vieses cognitivos que cada marca vai precisar se apropriar para converter mais, está vivendo marketing no passado, né? É verdade. E além dos gatilhos mentais que a gente utiliza aí dentro do neuromarketing, existem outras técnicas que a gente pode trabalhar? Então, quais são as principais técnicas usadas no neuromarketing, Rodrigo? Fala, cor, cheiro, sons. O neuromarketing nada mais é do que o estudo das reações químicas que acontecem no nosso cérebro através de estímulos. Que estímulos são esses? Cores, sons, imagens, gostos, cheiros, entendeu? Através disso, você consegue disparar reações químicas aqui no teu cérebro que fazem você sentir alguma coisa. Então, assim, não é um gatilho mental. A gente chama disso porque dispara, né? Sim, claro. Cada sensação que você provoca no teu consumidor acaba disparando uma outra. Entende? Então, por isso que eu falo que a ordem dos tratores vai se alterar o viaduto. Se você colocar ali, se você primeiro, ao invés de criar urgência numa venda, você primeiro quebra todas as objeções, você aumenta o nível de confiança da pessoa em você, você gera prova social, você gera identificação com a dor, que é muito importante. E só depois você cria uma urgência, uma escassez, a chance de dar certo é muito maior do que se você começar com a escassez. Sim, faz todo sentido. Entendeu? Porque se você começa com a escassez antes da pessoa confiar em você, ou antes mesmo dela querer aquilo que você está vendendo, dificilmente você vai ter um alto impacto de conversão. E aí a gente entra agora numa questão que é sobre essa questão da manipulação, né, das emoções, dos comportamentos do consumidor. Você acredita que o neuromarketing ele é ético, pensando dessa forma? Cara, todo o neuromarketing ele é ético a partir do momento que o produto entrega o que ele promete. Certo. Entendeu? Se você usa de vieses cognitivos e de artifícios de persuasão para falsamente vender algo que não entrega o que promete, você não está sendo ético. Isso tem um nome, tá? Isso é estelionato. Então, não dá nem para a gente comparar, dizer que o neuromarketing não é ético, porque são duas coisas diferentes. Sim, entendeu? Claro. Você pode até se apropriar dos ensinamentos do estudo do neuromarketing para dar golpes. Acho que sim, eu estou, inclusive, relendo o Armas da Persuasão, do Roberto Cialdini. Sim. E esse livro, ele entrevista os agentes de lei que estudavam as fraudes, né? Os caras que prendiam os fraudadores, os 171 lá dos Estados Unidos e tal. Então, as técnicas de persuasão que esses estelionatários usavam, elas foram objeto da obra dele. Tipo, um gatilho de escassez, urgência, confiança, autoridade, prova social, tudo isso é usado por estelionatários. Se você for parar para prestar atenção, a pessoa, quando engana a outra, ela usa esses artifícios. É verdade. Mas, de novo, isso não é marketing, isso é estelionatário. Isso é estelionato, entendeu? São duas coisas diferentes.
E quando a gente pensa assim, por exemplo, ligado à publicidade, né? A gente vê que a publicidade ela já teve várias transformações ao longo desse tempo, várias coisas foram inseridas, até mesmo pelo comportamento do consumidor e tudo mais. O que que você acredita que daqui para frente o neuromarketing ele tem a agregar em relação à publicidade? Eu vejo assim que o crescimento recente pela busca desse conhecimento, ele se deve pelo fato do nosso contexto de mundo atual, onde a atenção ela é um prêmio disputado à tapa por Uhum. marcas, por veículos, e até por pessoas, né? Porque Sim. às vezes você está na mesa jantando com a sua família e está todo mundo no celular, você está disputando a atenção daquelas pessoas com um device. Aí depois tu está dentro do teu celular, aí eu tenho uma rede social disputando com a outra. Aí você tem uma TV brigando com o rádio, brigando com a TV, brigando com a internet. Então, a todo momento você tem uma disputa por atenção muito grande. E aí, o que que eu entendo? Quem falava de maneira, tipo, à toa, sem muita técnica, sem ter muito teste, sem nada, não tá tendo mais resultado, tá? E se desesperou e começou a recorrer a, de fato, a ciência da coisa. Cara, como é que faz marketing certo? Cara, quais são os atributos que fazem o cara comprar de mim? Peraí, então eu tenho que fazer isso? Ah, eu tenho que fazer aquilo? Como é que faz para funcionar? Então, eu acredito que o neuromarketing ele vai ter um papel fundamental na construção de mensagens de vendas daqui para frente. Porque o nosso mundo ele tende a ficar cada vez mais caótico no que tange a inputs de informação no nosso dia a dia, entendeu? Desde propagandas na rua, no seu telefone, na TV, no que você ouve, os estímulos vão ficar cada vez mais apurados. Então você precisa ser muito bom no meio de 10 para conseguir se destacar, certo? Certo. Imagina no meio de 100. Que é muito, né, já. E quando é no meio de 1000? Eita, aí Você já entende? Então você verdade. precisa ter elementos únicos para que estabeleça uma identificação com aquele consumidor, que a partir da identificação você consiga construir confiança, e aí a partir dessa confiança você engaje ele para só aí fazer uma oferta de vendas. Que faz todo sentido, né? Por isso que eu só, desculpa te Não, cortar, mas claro. para Pode. complementar a minha fala, Sim. por isso que hoje a grande maioria das marcas está perdido com relação ao marketing digital. Porque o marketing digital ele é o exemplo mais apurado de tudo isso que eu disse do super estímulos. Cara, a quantidade de anúncios que você é impactado em todos os momentos, a quantidade de conteúdos, a quantidade de coisas que podem, tipo, pôr um triste e desfocar para sempre, né? Tem gente que passa horas ali no TikTok. Eu mesmo, quando tô com insônia, fico ali subindo, rolando e tô vendo nada. Não tô assimilando nada, não tô guardando nada para minha vida. É com isso que você tá brigando, amigo. É uma coisa bem, né? Você tá disputando com o vídeo da pessoa tirando o cravo da outra, com o vídeo do cara construindo uma casa na selva, que são as coisas que aparecem para mim no TikTok, Que é entendeu? o que você mais assiste, né? Não, não é que nem que por querer, porque aparece ali, você fica Aham. preso naquilo, né? E aí, imagina, esse contexto de mundo, se tua marca não conseguir construir uma boa mensagem, Já como é era. que faz? É bem complicado. E, Rodrigo, quando a gente pensa também, focando agora em vendas, né? A gente tem aí hoje vários lançamentos que são feitos a todo tempo por, enfim, vários tipos de infoprodutos, né, que tem no mercado. Quando a gente pensa numa página de venda, e aí a gente vai trazer aí todas essas técnicas do neuromarketing, como é que funciona aí essa parte da construção de uma página de venda eficaz para atrair de fato aquele público que a gente almeja? Bom, tudo começa pela ordem dos fatores, Sim. tá? Qual que é a primeira coisa que você quer que a pessoa veja numa página de vendas? É a promessa central do teu produto. Muita gente fala assim, ah, não, tem que ser bonita, a promessa tem que ser... Cara, esquece. Hoje o tempo da pessoa é muito concorrido. Foi esse o tempo em que tu fazia a pessoa assistir um vídeo de 1 hora para só no final conseguir entregar o teu pitch de venda. Você tem que deixar claro o que vai acontecer ali naquela experiência. As melhores páginas de vendas que tem, as que convertem mais, é que tem a melhor promessa. Então, uma promessa clara,
bem definida, alinhada com as dores, desejos e desafios daquele público-alvo, e que realmente consigam tirar a pessoa da dor e façam ela se imaginar no sonho grande dela, isso é o primeiro item mais importante para a construção de uma página de vendas. Pronto. Você tem uma boa promessa, aí pronto, você começa a explicar essa promessa. Você falou o quê? Aí você vai falar o como. Você fala assim, cara, vou te ajudar a vender mais. Através de fazendo o quê? Vai levar tanto tempo. Olha só quem já fez, ou seja, já estou na etapa de prova social. Legal. E aí você vai construindo, né? Você tem ali uma seção Hero, que é a primeira dobra, a primeira parte, né? Quando você chega na página, você precisa ter uma promessa básica e, é claro, um CTA, um botão de ação logo de cara. A gente precisa respeitar o tempo de conversão de cada pessoa. Tem gente que vai ler tua promessa e já vai querer comprar. Então, se tu não tiver um botão ali, tu já perdeu essa pessoa. Às vezes ela vai desfocar, vai para outra aba e tu já perdeu a venda. Tá? Às vezes não. Às vezes vai ter gente que vai precisar ver a prova social para poder comprar. Vai ter gente que vai ter que ir até lá no final na garantia para comprar. Você precisa preparar a tua página de vendas para todas essas pessoas. Que é para justamente atingir ali o ponto central, né? Isso. E é legal que é toda uma preocupação de construção, porque vai mexendo com o emocional do Sim. nosso público, E aí, né? assim, ó, vai lá, promessa, aí tu vai explicar os comos, né? Aí tu vai gerar autoridade. Aí, por exemplo, Big Numbers. Olha, se eu estivesse falando de mim como vendedor, eu poderia falar, já vendi mais de 2 milhões de reais em receita recorrente em 15 anos de carreira. Já ajudei centenas de empresas com estratégias de marketing. Isso não causa uma sensação de autoridade? Com certeza. Você não passa a confiar mais em mim com respeito a marketing? Verdade. É. Passo até Então, te seguir, né? Às vezes eu nem sim, te conheço, mas aí eu exatamente. já vou lá. Então, aí, ó, eu tô explorando ali o viés da autoridade. É verdade. Através de uma coisa simples. Eu não falei nada, eu só falei isso. Se você não me conhecesse, automaticamente você já ia ficar mais predisposto a me ouvir. Realmente. Caraca, esse cara tem 15 anos fazendo isso. O tempo. Eu estou colocando um elemento de confiança dentro da sua cabeça. Aí, a partir desse momento, eu vou dividir com você isso aqui, através desse produto que está aqui embaixo dessa página. Nossa, velho. Então, toda essa autoridade... Aí, antes de falar do produto, eu de novo venho aqui para fazer um reforço de autoridade, que aí a gente fala muito mais de confiança, que é a prova social. Aí você fala da prova social. E aí, de novo, você vem, quebra mais objeção ali. Aí você vai para o preço. Tem páginas que usam preço, tem páginas que não. Vai ter produto que você vai ter o preço logo de cara, vai ter produto que não. Vai depender muito da estratégia de cada página de venda. Vai depender se é um produto físico, se é digital. Tudo depende. Para cada negócio você vai ter uma estratégia diferente. Mas o que é, tipo, uniforme em tudo, você precisa entender o teu consumidor e fazer com que os elementos, a ordem daqueles vieses, eles sejam empilhados da maneira correta para que você tenha um resultado mais efetivo de conversão. Se tu tem, por exemplo, um produto muito caro, às vezes não é interessante tu mostrar para o cara logo de cara. Mas isso vai fazer com que você precise ter aí uma boa distribuição de mensagem para a audiência certa. Porque às vezes você mostrar o preço pode ser um filtro de qualificação. Sim. Você já não pega um lead que, tipo, às vezes tu tem um produto de 100 mil reais, o cara fatura 50 por mês na empresa dele. Não adianta. Ele não vai comprar. Isso faz muito sentido. Eu vivi uma experiência de ter que construir, né, anúncios para uma empresa que era uma corporadora, né, e vendia, enfim, vários empreendimentos acima de 500 mil, só que eles não queriam colocar o preço. E acontecia que a gente acabava recebendo muito leads que não estavam dentro do orçamento e gerava uma frustração enorme. Só que aí tinha esse contraponto, né? Não querer colocar o preço, porque não queria associar, sei lá, varejo. Essa era a forma como a pessoa falava, né? O cliente justificava. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que contornar para justamente não receber leads não qualificados. Então, isso que você coloca faz muito sentido, né? Mas você também tem aqui a bagagem dentro do setor comercial.
Como é que isso, o neuromarketing, a gente pode utilizar as técnicas dele dentro do script de venda? A gente tem falado bastante ao longo dos episódios, né, do podcast, mas sempre é bom ressaltar que existe todo um processo, né? A gente pode usar o neuromarketing justamente para incrementar, enriquecer ali nosso script de venda. Então, Rodrigo, como é que funciona o neuromarketing aplicado a um script de venda? Cara, acho que assim, quando a gente fala de vendas, e talvez o termo neuromarketing, ele surgiu do estudo dos vendedores. Olha que legal, né? Ele veio disso, tá? O próprio o Cialdini, ele fala muito disso no livro dele. Ele fala que ele passou a conviver com os que ele fala, ele usa um termo muito legal, que são os profissionais da persuasão. Legal. São os profissionais de marketing, os vendedores, aquelas pessoas que arrecadam fundos para instituições de caridade. Ou seja, todo mundo que no final do dia precisa ser persuasivo. Então, assim, o vendedor, ele colocou a pedra fundamental do que tange a organizar e procedimentar o uso de vieses cognitivos repetidamente para uma finalidade. Então, o bom vendedor, ele sempre tem um processo claro, definido e estruturado. E ele sempre passa por gerar um bom rapport no início, ou seja, você gerou uma boa comunicação. Quebrar todas as suas objeções, né? E para quebrar a objeção, eu tenho que ter te ouvido. Então, ouvir ativamente o que esse cara fala. E aí, explorar isso de várias formas. Né? Quando eu gero um rapport, eu estou gerando identificação. Eu me identifico com aquela pessoa. Aí você pode usar várias técnicas, como espelhamento. Por exemplo, você está aqui, aí eu estou aqui falando com você e eu faço um espelhamento do que está acontecendo na sua mão agora. E você fica muito mais confortável para me ouvir porque você gera uma identificação comigo. Certo. Entendeu? Então, muita gente que acaba estudando e falando do vendedor, estudando os atributos, você fala assim. Tem até uma brincadeira muito legal que o vendedor gerando identificação com o cliente. Aí são 4 árabes, aí ele entra na call com um negócio de árabe Legal. esdrúxulo, mas faz todo sentido. Você precisa falar do que o cliente quer ouvir. Você precisa ouvir isso, né? Você precisa ouvir primeiro. Então, você vai lá, gera comunicação e identificação, constrói confiança, né? Quebrando as objeções dele, fazendo com que ele se sinta mais seguro, né? E aí você gera urgência, escassez, né? E aí tem vendas que você vai ter o senso de pertencimento, faça parte, usando um pouco ali do FOMO, né? Do Fear of Missing Out. Cara, se você não comprar, você vai ficar de fora. A pessoa fica nervosa. E se eu disparo Fica desesperada, né? Entendeu? Ela fica naquela coisa, principalmente se for um produto que você conseguiu convencer que faz sentido para ela, tá? Então, no final do dia, o próprio livro que eu escrevi, o Método QVO, ele faz sentido, ele pega muitos desses atributos, né? De a ordem que você faz, primeiro o Q, depois o V, depois o O. Porque se eu faço oferta no início, o cara, eu não consigo mais quebrar as objeções dele, dificilmente eu vou gerar valor o suficiente para aquele impacto do início ele seja quebrado. Entendeu? Entendi. Então, é isso. Ok. E quando a gente pensa aqui na digital, eu percebo que a gente consegue rastrear, né, o comportamento dos clientes mesmo, dos leads, dentro das campanhas, através de análise de dados e tudo mais. Como é que funciona esse processo aqui na digital? Porque comportamento, né, automaticamente aí conectado a neuromarketing. Quando é que você entende que isso se torna totalmente eficaz? Como é que funciona esse processo aqui na digital, Rodrigo? Olha, primeiro passo. Entender o cliente é o passo zero. Eu falo muito de ICP, eu falo muito de persona, mas para além disso, eu preciso, depois que eu sei com quem eu quero falar, eu preciso entender o impacto daquilo em que eu falei. Então, quando você fala de mensuração de dados, a gente entender, por exemplo, um mapa de calor de uma página, assim, cara, fiz essa landing page aqui, mas será que o cara tá olhando para isso que eu acho que ele tá olhando? E aí aí a gente pode pegar toda essa questão da neurociência atributiva. Cara, será que a cor tá certa?
Será que eu tenho um contraste suficiente? Ó, é outro princípio forte de design que tem tudo a ver com a parte da neurociência, né? Como é que o cérebro se comporta com aquela cor? Bom, então, isso faz com que você tenha essa coisa mais estruturada, entendeu? Legal. Então, gente, para finalizar aqui, Rodrigo, eu quero que você dê uma única dica prática para quem quer começar a aplicar neuromarketing no seu negócio hoje. Cara, eu acredito que se eu tivesse que dar uma dica, eu falaria 3. Fica à vontade. Que tem um pouco a ver com o que eu escrevi no meu livro, que é, cara, se você tá num negócio que você precisa vender, quebre as objeções, gere muito valor percebido e só aí faça uma oferta que seja irresistível, né? E aí passa por aquilo. Quais são as objeções que eu preciso quebrar? Quais são os vieses que estão enraizados naquela pessoa ali no cérebro dela que eu preciso quebrar? Às vezes eu preciso construir um consciente coletivo na cabeça dela que aquele produto faz sentido para só aí falar que eu sou uma opção. Entendi. Entende? Então, se eu tivesse que falar uma coisa, seria, cara, usa esse método para que você comece a entender mais, comece a ter mais sucesso nas suas vendas. Perfeito, Rodrigo. Gostei muito. Foi uma conversa rica, reveladora, né? E se você ouviu até aqui, já entendeu que vender melhor passa por entender o cérebro de quem compra. Isso é muito importante. E se você quer aplicar isso no seu negócio, então acesse o link que vai estar aqui na descrição para conversar com a gente, entender como é que funciona esse processo da digital comunicação para ajudar você no seu negócio e solicite um diagnóstico, né, com a nossa equipe de vendas para que eles possam aí conversar com você sobre uma estratégia de marketing e vendas que vai auxiliar ainda mais e elevar cada vez mais o seu negócio. Aproveita e segue a gente no Spotify, se inscreva aqui no canal da Digital Comunicação para conferir esse e outros episódios que saem semanalmente. Muito obrigada e até a próxima.